Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Olha, muita gente tem raiva da Rede Globo de televisão, mas não sabe exatamente por que tem raiva. A raiva ou a crítica vem pela esquerda, vem pela direita, vem por cima, por baixo, vem das pessoas que têm filtros morais, vem de todo tipo de crítica. É como se a gente estivesse olhando para um corpo que tem algum tipo de doença, tem uma ferida, e a gente combatesse apenas a ferida e não entendesse que a causa daquela ferida é algo que vem muito antes daquela enfermidade ali. O que acontece com esse tipo de sentimento em relação à Rede Globo, à família Marinho, às organizações Globo de uma maneira geral, é mais ou menos isso. As pessoas têm um sentimento de desconforto, mas elas nunca conseguiram refletir profundamente onde é que está a causa do problema. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal. Já estava quase me esquecendo, né? Porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vai ver lá, por exemplo, e também não vai ver em outros lugares, né? Se você gostar, espalhe o nosso vídeo à vontade. Pois bem, eu estou fazendo esse programa hoje porque ainda estou muito incomodado com esse material aqui, os 50 anos do Jornal Nacional, que foi apresentado para as pessoas e colocado à venda, falando sempre coisas muito positivas das organizações Globo e do Jornal Nacional, mostrando o quão eficiente foi o jornal ao longo desses 50 anos, como sinal de excelência, e pior de tudo, o discurso mais cínico, mais salafrário que a gente pode ver na face da Terra, que é um jornalismo independente, honesto, sério, equilibrado, enfim, ético, tudo aquilo que eles não foram ao longo desses 50 anos. Porque não tem como você separar o Jornal Nacional, a Rede Globo de televisão, dos jornais, do Jornal Globo, dos jornais da família de uma maneira geral. Se você fosse um escravocrata na época da escravidão e estivesse vendo o que estaria acontecendo naquela época, você certamente poderia ver senhores de engenho fazendo um livro sobre os 50 anos da escravidão no Brasil, mostrando como famílias prosperaram, como o comércio de escravos é uma coisa bom para a economia brasileira, como as fazendas de cana-de-açúcar e de café prosperaram, de algodão, não é? Mas é óbvio que se a família estivesse inserida no comércio de escravos, tivesse algum tipo de benefício no tráfico de escravos, no transporte de escravos, no mercado de escravos de uma maneira geral, certamente ela nunca ia querer que a escravidão acabasse no Brasil, porque é ali que está o foco do grande ganho econômico da família. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. O Brasil ainda é um país, uma colônia, cujas grandes corporações internacionais e governos de fora do Brasil têm muita lucratividade com o sistema escravocrata que acontece no Brasil. O que faz a Rede Globo, de vez em quando, é criar o escravo esperança, ou chegar na senzala e dizer para os escravos, olha, nós estamos ajudando, a partir de agora vocês vão ter um galeto assado com farofa de vez em quando, né? É mais ou menos isso. O mais incrível é como é que essas pessoas conseguem dormir à noite, sabedoras que elas fazem parte dessa engrenagem e agora eles têm companhias muito curiosas, porque o governo Bolsonaro, e é uma coisa muito engraçada, os bolsonaristas têm raiva da TV Globo, o Bolsonaro parece ter raiva da TV Globo, mas eles parecem que não sabem que estão sendo utilizados pela engrenagem da família Marinho e da Rede Globo de televisão, das empresas, dos complexos de uma maneira geral. Eles reproduzem o mesmo discurso do Roberto Marinho, os mesmos interesses que o Roberto Marinho sempre defendeu, as mesmas práticas, as mesmas filosofias e os mesmos resultados, ou seja, o enriquecimento de pequenas famílias e o povo brasileiro sendo atirado sem futuro, geração após geração. Vamos mostrar aqui se eu estou falando verdade ou mentira. O Jornal Globo, ao mesmo tempo que tem os 50 anos do Jornal Nacional, também faz aqui no seu jornal um trechinho muito interessante, que eles colocam aqui há 50 anos. A capa do jornal é "Só o presidente poderá comutar a pena capital". E aí tem um editorialzinho com letras microscópicas e no comentário aqui de rodapé eles vão comentando a capa do jornal, mas eles não falam no editorial do senhor Roberto Marinho em plena ditadura militar. E eu fui lá catar na internet o editorial do Roberto Marinho, que está em pequenininho. Quando a gente amplia, você vê a insuspeita frase, o insuspeito slogan que está aqui: "O Brasil acima de tudo". Vocês escutaram isso em algum lugar?
Então, meus amigos bolsonaristas, vocês estão de boi de piranha nessa estrutura. Vocês estão ajudando a afundar o Brasil como a família sempre quis e ela sempre se beneficiou por isso, não é à toa que é a família mais rica do Brasil. Os seus altos funcionários se comportam como os capatazes mais bem remunerados da Fazenda e, portanto, eles fingem que não têm responsabilidade porque não são eles que tocam essa manivela, né? Mas o que disse o editorial para a gente ver se essa filosofia de Roberto Marinho, em 69, em pleno ato institucional número 5, porque aqui está falando da pena capital, que a pena de morte foi introduzida na ditadura militar para matar opositores. E aí o editorial do jornal o Globo, do Roberto Marinho, diz o seguinte: o Brasil acima de tudo. De 64 para cá, esse país deu um salto, saiu do caos para a viabilidade, emergiu da machorca para a ordem, para a coesão social e o progresso econômico. Houve, para tanto, a necessidade de uma completa reformulação de conceitos e de métodos. Implantou-se a disciplina na ordem econômica, sempre preocupados com a economia, né? Alteraram-se os hábitos do serviço público também, com servidores públicos. O país decidiu se livrar da ação de minorias extremistas que pretende impor pela violência às maiorias. E vai embora. Graças a esse sistema que repousa na unidade das Forças Armadas às quais se apoiam os anseios gerais de paz e tranquilidade, o país conseguirá alçar-se ao nível das grandes no concerto das nações. Aí vai embaixo. E não voltarão a comandá-lo. Nada conseguirá enfraquecer a revolução. Os velhos processos, as velhas intrigas, as armas de fomento, de discórdias, malham em ferro frio. Fazem um efeito de facadas contra o oceano, né? Que coisa meiga, né? E no final diz: a revolução já ultrapassou a fase de implantação. Marcha agora firme para a plena consolidação. Os divisionistas que se acautelem. O 31 de março não deterá sua marcha, pois coloca o Brasil acima de tudo. Gente, isso é uma infâmia quando a gente vê esse troço aqui, ó. Isso aqui é uma cara de pau, uma calhordice, é uma sacanagem dessas pessoas aqui que ficam dizendo que a TV Globo é isenta, tarará, faz jornalismo transparente. Então, bolsonaristas, vocês acham que Bolsonaro é um mito, mas Bolsonaro é apenas o bobo da corte. Ele está sendo o mamulengo, ele está sendo a marionete, o ventríloco dos interesses corporativos da maior família escravocrata ao longo de todos os tempos aqui no Brasil. Os altos funcionários da Rede Globo de televisão, o Schroeder, Merval Pereira, os filhos do Roberto Marinho, o Ali Camel, deveriam botar a cabeça no travesseiro e tentarem fazer reflexões no sentido de usarem os seus talentos para fazer com que o Brasil, de fato, caminhasse na direção da sua libertação, da emancipação do povo brasileiro, da consolidação da nossa independência que jamais chegou, porque aí vocês poderiam entrar para a história de fato ajudando o Brasil a se transformar, se converter numa grande nação, né? Só para finalizar, eu não posso deixar de passar despercebido como é a forma dessa manipulação. Os bolsonaristas de extrema direita, como eu disse a vocês, eles ficam replicando discursos que vêm lá de trás, tem mais de 50 anos esse discurso. E esse discurso é fomentado pelo seu guia lá de Virgínia, lá dos Estados Unidos, que me dá uma grande interrogação em imaginar o que vai acontecer quando ele partir dessa para outra. Não dá para dizer que vai partir para melhor nem para pior. Partir dessa para outra. Quando se interromper essa conexão, esses fios forem interrompidos, esse pessoal todo que está irradiando esse monte de ódio, de inconformismos, de intransigências, de preconceitos, esse pessoal vai ficar sem discurso. Eles vão ficar em si mesmados, cada vez mais replicando essas coisas pela internet. Não são essas pessoas as principais inimigas, os principais empecilhos do Brasil, por incrível que pareça. Porque eles são apenas marionetes que acham que têm vida própria, quando eu estou mostrando para vocês que eles apenas estão reproduzindo um discurso muito antigo, muito demodé, que só se serve a enriquecer as famílias que estão se beneficiando do sistema brasileiro hoje, no sistema econômico no Brasil. A grande base de apoio e onde que a grande manipulação é nessa aliança estranha que tudo isso tem agora com as igrejas neopentecostais.
ou pelo menos com as grandes igrejas neopentecostais. Na campanha eleitoral, está aqui um videozinho aqui que mostra a dancinha do Bolsonaro, onde eles gritam Brasil acima de tudo e os jovens sempre fazendo o sinal de arminha. Esse pessoal tem poder de mobilização. Quando você pega, por exemplo, o Bispo Macedo jogando o olhinho na cabeça do presidente Messias, e a cerimônia foi transmitida, né? Vou botar só um trechinho aqui só para ilustrar. Vamos lá. Meu Pai, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa fé, meu Pai. Nós o consagramos, Espírito Santo, para serviço de Ti. Olha só, essa foi uma cerimônia absolutamente política. Essa cerimônia aí, o Bolsonaro foi apresentado enquanto uma pessoa política que precisa de apoio político dos fiéis. O Bispo Macedo, em dado momento, ele fala assim, olha, se ele for bem, nós vamos ficar bem. Se ele for mal, vai todo mundo ficar ruim. Então vamos orar para ele ficar bem. E as pessoas que não têm formação, não têm educação e que não conseguem compreender que os problemas aqui na Terra também são problemas materiais que precisam ser tocados pelos homens, acham que se você orar, que você concentrar suas energias para o Todo-Poderoso, que as coisas poderão se resolver no Brasil. E o Bispo Macedo, é bom lembrar o seguinte, ele jogou o olhinho santo na cabeça do presidente Lula, que acabou em cana, da presidente Dilma, que foi empichada, do presidente Temer, que foi em cana, e agora está jogando na cabeça do presidente Messias. Se eu fosse ele, eu ficaria preocupado com a origem desse óleo. Para finalizar, vejam como a Rede Globo de televisão e as outras emissoras apresentam problemas para a gente, mas não tocam na raiz do problema justamente para fingirem que estão informando e a gente acreditar que está sendo informado. Vou ilustrar aqui para finalizar, tá? Vamos lá. Peixe, nesse trecho do Tietê, só inflável mesmo. A obra está lá para todo mundo lembrar. O principal rio paulista é poluído. E segundo um relatório da ONG SOS Mata Atlântica, a poluição a matéria pelo estudo diz que a cura do Tietê fala da articular. Poluição, fazer né? com que a despoluição seja um projeto de Estado, né? E que todos os municípios da bacia do Tietê estejam integrados a esse programa. Imagem triste, né? Essa do rio Tietê poluído. Hora da previsão do tempo. Então, quer dizer, a Renata Vasconcelos ficou tristinha, mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte, e a consequência dessa matéria? Para onde é que a matéria deveria ter uma conclusão? Eles fazem as matérias, gente, mas eles nunca aprofundam, né, nos temas. Né? Eu fiz pós-graduação em telejornalismo, então eu sempre observo isso com muita atenção. E dentro dos próprios meios de comunicação, muitos jornalistas não têm essa formação, né, de que eles estão apenas trabalhando em cima da superfície. Quando se quer descobrir a causa de corrupção, existe uma expressão nos Estados Unidos chamada follow the money, né? Siga o dinheiro, que você vai chegar lá em quem está corrompendo. A Rede Globo e as grandes emissoras podiam fazer uma matéria, ter um comportamento inverso. Sigam a falta de dinheiro. Eles estão mostrando a poluição no Tietê, a falta de saneamento básico, quando tem enchente sobe cocô para todo quanto é lado. E a matéria termina por ela, a Renata Vasconcelos muito tristinha. Se eles fossem seguir a razão do porquê não há dinheiro, eles iam chegar até o orçamento aqui da União Federal. Nessa pizza aqui, que é publicada pelo Congresso Nacional, pelo CIAF, lá da Câmara Federal, mostra pra gente que o que é gasto com saneamento básico no Brasil chega a apenas 0,02%. Não é 2% não, é 0,02% num país que 44% dos lares não tem saneamento básico. No entanto, aqui no mesmo gráfico da Câmara Federal, está mostrando que o Brasil gasta 40,66% para pagamento de juros. Por que as matérias não chegam até esse ponto? Para mostrar que dinheiro existe para tratar o Rio Tietê e tratar do saneamento básico no Brasil. Mas a maior parte do dinheiro é para pagar juros do grande mercado financeiro, aos quais as grandes famílias brasileiras são sócias. São sócias na sua cúpula e eles conseguem cooptar uma grande parte da classe média alta que, sem poder empreender ou sem ter coragem de empreender, colocam dinheiro no mercado financeiro e acabam virando sócios desse sistema escravocrata que o Brasil alimenta há tantas décadas. Gente, então esse programa hoje ele fica de alerta, fica de convocação para o senhor Ali Camel, o seu Schroeder, Merval Pereira, os filhos de Roberto Marinho, para que eles deitem à noite no travesseiro, se virem o nosso vídeo aqui,
e pensem, puxa vida, já estão começando a descobrir que a gente é escravocrata e que a gente está a serviço da escravidão moderna do Brasil. Já descobriram que a gente quer matar as pessoas no final da vida, impondo a elas essa previdência social que vai dar um dinheirinho para o nosso grupo. Já descobriram que a reforma trabalhista está transformando cada vez mais os brasileiros em escravos, embora de vez em quando a gente chegue na senzala e dê uma notícia para eles que eles agora têm um franguinho assado com farofa de vez em quando para comerem. Gente, eu fico por aqui, mande suas críticas, sugestões, espalhe nosso vídeo e mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e muito obrigado por vocês estarem indo lá no meu botequinho tomar café comigo, tá bom? Um grande abraço, tchau!